Salve Maria! Eu sou a Maria Carolina Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E no quadro De Frente com Frau Raimann de hoje, eu vou falar para vocês sobre os meus santos de devoção. E a pergunta foi: quais são os seus santos de devoção e por quê? Eu achei bem interessante essa pergunta. Meus santos de devoção, eu tenho vários, na verdade. Tenho que contar para vocês. Eu acredito, assim, que os santos, eles meio que procuram a gente, né? Não é muito nós que os escolhemos, digamos assim. Além de Nossa Senhora, é claro, né? Eu tenho uma devoção, assim, muito grande, muito especial por Nossa Senhora. E São José, que eu comecei a, digamos, estreitar os laços esse ano com ele. Eu tinha um grande problema, até uma história assim bem e muito inusitada, porque quando eu era solteira já há muitos anos, eu era assim meio, não sei como eu posso falar. Eu acredito que supersticiosa seria a palavra. Eu ganhei uma imagem de São José, de uma amiga minha, mas ela me deu como Santo Antônio. Eu era solteira, né, na época, e ela me deu uma imagenzinha assim pequenininha, dizendo pra mim que era Santo Antônio, e que aquela história que tinha que guardar a imagem dentro de uma gaveta, enfim. E quando eu comecei a namorar com o meu marido, eu tirei a imagem da gaveta, olha só a cabeça da pessoa, e mostrei pra ele, e ele quase caiu na gargalhada. Ele falou assim: mas você tá rezando para Santo Antônio, mas esse aí é São José? E eu, né, não conhecia, não sabia. Só porque estava com o menino Jesus no colo e porque a minha amiga tinha me dado dizendo que era Santo Antônio, enfim. Mas eu acredito que por conta disso, assim, eu sempre, também não sei explicar muito bem, né, por quê, mas eu fiz uma novena para São José muitos anos atrás, não fui atendida naquele momento, não entendi muito bem, e daí esse ano agora, com o ano de São José, né, instituído por nosso Papa Francisco, eu tenho rezado muito mais, né, para ele. Eu sei que agora a gente já se reconciliou, ele já me perdoou, e tenho, assim, uma devoção, um carinho, assim, muito grande, uma coisa, assim, que cresceu no meu coração, assim, muito, muito bacana, por São José. Mas, claro, São José e Nossa Senhora, eu acredito que estão, assim, outro nível, né, outro patamar. Então, vou contar para vocês primeiro os meus santos franciscanos, né, de devoção, que eu tenho, assim, muita devoção. São Francisco de Assis, né, por ser o nosso seráfico pai, fundador da Ordem Franciscana. Eu acredito que desde que eu descobri o meu carisma franciscano, eu já tenho, assim, um carinho muito grande, né, e principalmente depois de ler as fontes franciscanas, estudar a vida de São Francisco de Assis, ter feito a profissão na Ordem Terceira, isso tudo me aproximou muito, né, de São Francisco de Assis. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Além de São Francisco de Assis, Santo Antônio, né, que grande, um grande santo, assim, também, é uma história fantástica, tenho muita devoção por Santo Antônio. Padre Pio, eu acredito que daí fecharia, assim, um trio, né, franciscano, São Francisco, Santo Antônio e Padre Pio. Padre Pio, um santo, assim, mais contemporâneo, mas que também, assim, na nossa história, na minha e do Raimann, sempre aparece, sabe aquele tipo de santo, assim, que sempre aparece, né, na história? É Padre Pio. Ainda franciscana tem Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, que entre as mulheres foi a primeira mulher a se impor, penitências e mortificações muito rígidas, né, para a época. Então, as mulheres da época não viviam assim de forma tão austera. Santa Clara de Assis dormia no chão,
botava uma tábua, um galho de árvore na cabeça, dormia poucas horas e sempre, assim, se entregando a trabalhos muito forçados. Realmente, assim, uma santa muito especial, muito importante para nós franciscanos. E esses santos faz muitos anos já que eu os conheço, né? E procuro ler sobre sua vida, estudar e conhecer cada vez mais. Mas também, um certo ponto da minha vida, acredito que não há muito tempo, deve fazer assim uns 10 anos mais ou menos, 10, 12 anos, são os santos do Carmelo, né? Nossa Senhora do Carmo também tem assim um espaço muito grande no meu coração. Nós usamos o escapulário e nós participávamos lá em Itajaí da confraria de Nossa Senhora do Carmo, lá no Carmelo de Santa Teresa, um lugar muito especial para nós, era um lugar que nós assim íamos à missa frequente lá. E além de Nossa Senhora do Carmo, entrou na minha vida nessa época a Santa Teresa d'Ávila, né, como assim a Teresona, digamos assim, com as suas poesias maravilhosas, o seu exemplo, a Santa Madre, né? E Santa Teresinha, assim, que é um grande amor, assim, na minha vida. Desde a primeira vez que eu fiz a novena das rosas, que eu conheci, que eu ouvi falar da história de Santa Teresinha, e eu rezei a novena das rosas, eu ganhei uma rosa, e a partir de então, assim, foi um amor muito grande a Santa Teresinha. Inclusive, para vocês saberem, depois que nós conhecemos aqui o lugar que a gente mora hoje, que é Bom Jesus do Itabapoana, pertence à administração apostólica, né? Nós começamos a nutrir assim, esse desejo de vir para cá. E nós sempre gravamos muitas novenas para o nosso apostolado antigo, o Cooperadores da Verdade, que a gente fundou, né? Nós fazíamos várias novenas lá já. E eu começava a fazer, pelo menos eu fazia 1 ou 2 novenas por mês. E eu sempre fazendo nessa intenção. E nem meu marido sabia que eu rezava tanto. E eu pedia assim, que se fosse da vontade de Deus, que nós conseguíssemos vir morar aqui, né, para poder assistir a missa na forma extraordinária do rito romano, a missa tridentina, que todo mundo conhece como missa tridentina. E se fosse da vontade de Deus e para a salvação da nossa alma, que desse tudo certo, que a gente conseguisse vir para cá. Entre as novenas que eu rezei a novena das rosas. E eu não rezei a novena das rosas nessa intenção uma vez só. Mas eu lembro de ter rezado pelo menos 2 ou 3 vezes a novena das rosas. E aí, quando realmente meu marido falou pra mim assim, vamos embora, vamos, chega, eu acho que já deu aqui, a gente passou assim por vários problemas, assim, no sentido espiritual, né, de chegar para confessar e o padre dizer, mas vocês aqui de novo? E ter problemas, assim, por eu usar o véu e querer comungar de joelhos, enfim. Nós já contamos isso em outros vídeos, você pode acessar, né, pode procurar aqui no canal, temos vídeos contando a nossa história, por que Bom Jesus do Itabapoana, a gente conta um pouquinho da mudança para cá, eu acredito que eu falo sobre isso também. E contamos, fizemos um vídeo muito legal chamado Peixes Fora d'Água, que contando a nossa história lá no Sul, como que era a nossa vida espiritual lá no Sul. Então, depois que a gente conseguiu essa graça, nós colocamos o nosso apartamento para vender lá, e demorou, acredito que 15 dias para a gente concretizar o negócio. Então, né, que maravilha. E foi assim, tudo muito rápido. Foi uma mudança radical, mas não foi assim repentina, uma coisa assim que a gente já vinha rezando há quase 2 anos que a gente ficou assim nesse processo, rezando, pedindo a Deus essa graça, até que nos foi concedido. E eu contei pro meu marido, né, essa história, quando chegamos aqui, eu falei, olha, meu bem, o negócio é que eu fiz novena para tudo quanto foi santo. E agora eu não sei para qual deles eu vou agradecer. Muito bem, nós chegamos aqui e nós fomos, assim, muito bem recebidos por toda a paróquia, principalmente ao pároco, na época era o Monsenhor José de Matos, e ele conseguiu que nós alugássemos uma casa, né, de uns paroquianos, assim, sem, digamos, avalista, essas coisas todas, e fomos conhecer a casa. Ele falou pra gente, olha, vocês vão lá, vão conhecer a casa, né, pra ver. E a gente não tinha dúvida que a gente ia ficar com aquela casa, né, porque chegando novos na cidade, a nossa história para Bom Jesus, a mudança,
foi bem assim, a gente colocou as coisas dentro de um caminhão porque a gente viu que valeria a pena mandar, assim, né, cama, sofá, essas coisas assim, e do que comprar tudo novo aqui. Nós vimos que valia a pena um frete compartilhado de lá para cá, e viemos para cá. Então chegamos aqui, a mudança já estava vindo, a gente precisava arrumar um lugar, né? Foi assim muito rápido o negócio. Então nós fomos lá conhecer a casa, conhecemos a casa, entramos, tudo bem, até então não vi nada assim de diferente. Pegamos a chave e tinha algumas coisas para fazer na casa. Eu lembro que eles trocaram assim o vidro da janela que estava quebrado, arrumaram fechadura, coisas assim, e nós ficamos em uma casa emprestada no convento lá das irmãs, que também nos acolheram assim, né, como ao próprio Cristo, né, certamente não ficarão sem a recompensa. Nós ficamos lá nessa casa, e quando realmente a mudança iria chegar, porque acabou que a mudança atrasou um pouco também, teve toda uma história com essa mudança. Nossa mudança foi para Brasília, foi depois para Bahia e depois veio para cá. Mas enfim, no dia que nós finalmente pudemos fazer a mudança, que o caminhão chegou, eu abri o portão e fui assim pela lateral da casa. Eu não entrei pela porta principal, que fica ali logo na entrada. Eu abri o portão, fui para a lateral, assim, tinha uma rosa, numa roseira, né? Tinha uma roseira, mas a roseira toda seca, uma roseira que só tava os galhos lá, assim, tudo seco. Você olhava, você não dava nada por aquela roseira, e tinha uma rosa maravilhosa, branca com amarela, assim, aberta na minha frente. Aí eu falei, então eu já sei para quem. E eu até fico emocionada, assim, um pouco com essa história de lembrar, né, de todo o cuidado que Deus tem com a gente. E ali Santa Terezinha assim se transformou até numa confidente. Então muitas vezes quando eu tenho algum problema, quando eu penso assim que eu tenho alguma angústia, né, digamos assim, alguma queixa, alguma coisa assim para fazer, eu acabo desabafando com Santa Terezinha. Olha só o nível da pessoa. E daí um tempo depois de estando aqui já em Bom Jesus, eu fui convidada para participar da Associação de Santa Terezinha, que são mulheres que rezam pelo clero, que ajudam o seminário. Então nós temos assim o dever, né, a obrigação de rezar pelos sacerdotes. Nós fazemos o nosso oferecimento do dia, todos os dias oferecemos a Deus as nossas orações, sacrifícios e boas obras pela conversão, pela santificação do clero, né, por todos os sacerdotes a gente reza. É algo assim muito bonito, eu sinto. E os santos do Carmelo basicamente são esses. E além desses santos que eu comentei aqui um pouquinho com vocês, né, que são de minha devoção e qual o motivo, tem também São Miguel Arcanjo, que inclusive por conta de São Miguel Arcanjo que eu dei o nome ao meu filho, né, que é Miguel. Também tem um carinho muito grande. E aí depois acaba tudo assim se encontrando na história, porque São Francisco de Assis, ele recebeu os estigmas aqui na Terra, fazendo uma quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. E nós fazemos essa quaresma todos os anos, desde que eu comecei a namorar o meu marido, a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. E aí como eu falei, toda a história vai sempre fechando. Por isso que eu acredito muito que o santo, não somos nós que escolhemos, é ele que nos escolhe, né? Uma vez um padre nosso, amigo nosso, falou que o santo também, quando vão construir uma igreja, é o santo que acaba escolhendo aquela igreja, sabe? Acaba dando sinais, acaba tudo acontecendo assim de forma que o nome da igreja é dado para o santo que a acolhe. Então eu acredito que o santo também tem, os santos, né? A comunhão dos santos na igreja é isso, né? É nós rezarmos um pelos outros, temos a intercessão dos santos que já estão lá no céu, que já alcançaram a glória da eternidade, e estarmos sempre conectados. Então eu acredito assim, eu gosto muito de pensar nos santos como grandes heróis nossos, né? Nós fazemos um vídeo semanal aqui no canal dos santos da semana, muito legal para você assistir com seus filhos, mandar para toda a sua família. É um vídeo, geralmente um vídeo curto, que fala um pouquinho da vida de cada santo, e a gente aprofunda na vida de um santo assim
da semana, né? Para estudar um pouquinho mais. Então vale a pena você conferir também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário aqui, hein? Vamos conversar sobre isso. Fala para mim o que você achou desses santos. Quais são os santos que você tem em devoção? Pode escrever aqui para mim também que eu vou gostar muito de saber. E deixa o seu like, você já sabe, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? E até a próxima. Salve Maria Imaculada, que Deus nos abençoe a todos nós. E amanhã, domingo, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal dos Santos da Semana. Não perca!